The sad thing is, if the field is not plowed, nothing will grow. Mas a parte triste é que se não há arado no campo, numa lavoura, não há crescimento. So plowing is part of being God's field. Então o arar ali é parte de ser lavoura de Deus. My friend, Meus amigos, just move into my house and you will realize there's plenty of plowing going on here. você muda aqui para casa que você vai perceber que há muita aragem acontecendo aqui. You know, we all live together, many different understandings, different people, different ideas and backgrounds. Todos nós moramos juntos com pessoas com ideias completamente diferentes, de históricos e culturas completamente diferentes. And then you realize that your life is turned upside down. E aí você percebe que a sua vida está meio do avesso. And yet we have to remain together. E ainda assim a gente meio que tem que ficar junto. It's healthy to be plowed. É saudável ser arado. And then God plants, God waters, God prunes. E aí vem Deus, Ele planta, Ele rega, Ele poda. But then together the fruit of God is growing within us. E aí juntos, nesse efeito de estarmos juntos, o fruto de Deus cresce no nosso meio. Think about it. Pensem nisso. A field that's not plowed, planted, watered and pruned Um campo que ele não é arado, que ele não é plantado, regado e podado, what's going to happen? o que vai acontecer? It's just going to be a field of wheat. Vai ser um campo de ervas daninhas, That's like worthless. que não valem nada. But think about another aspect. Pense num outro aspecto. In the field, the truth is everything works towards the harvest. Num campo, numa lavoura, a verdade é que tudo vai funcionar para a colheita. If we understand that we are God's field, we realize that God is using us so that He can have a great harvest. Se entendermos que somos essa lavoura de Deus, nós entenderemos que Deus pode nos usar para trazer essa grande colheita. God will not bring in His harvest to an individual, isolated man of God. Deus não vai trazer a sua colheita para um ser humano individual, isolado. He's bringing it in through people walking shoulder on shoulder, knowing we belong to each other and because we belong to Him. Ele traz essa colheita com pessoas de ombro com o ombro do lado do outro para trazermos essa colheita. So understand, you're part of the field. Então entenda que você é parte dessa lavoura. Don't live your individual, self-focused, self-centered Christian life. Não viva uma vida cristã egocêntrica focada em você mesmo. It makes little sense. Isso vai fazer pouco sentido. We have two more. Nós temos dois outros aspectos. The bride of Christ. Nós temos a noiva de Cristo. You know, of course, the Greek word, it literally means bride. Obviamente a palavra grega vai significar noiva. Look at Acts chapter 9, verse 4. Vamos olhar para Atos capítulo 9, verso 4. Actually, some Greek would actually say that it actually means wife. Alguns estudiosos do grego vão dizer que a palavra noiva tem um sentido de esposa. Look at Acts 9 verse 4, it says, Then he fell to the ground and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Nós temos aí o versículo de Atos, capítulo 9, verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? And he said, Who are you, Lord? E aí ele diz, quem és tu, Senhor? The Lord said, I'm Jesus whom you are persecuting. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Hang on. Peraí. Paul was persecuting the church and Jesus said he was persecuting him. Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus afirma que ele estava o perseguindo. Do you know what Paul says? Sabe o que Paulo nos diz? When Paul talks about marriage, he says, I will tell you a secret, Quando Paulo fala sobre casamento, ele diz, deixa eu te falar um segredo, a mystery. um mistério. The two become one flesh. Os dois se tornam uma só carne. See, if you persecute me, you're persecuting Debbie. Olha, Because you're one flesh. Se você me persegue, você persegue a Debbie, porque somos uma só carne. Jesus and the church are one flesh, husband and wife. Jesus e a igreja são uma só carne, um marido e uma mulher. Look how beautiful Paul expresses this in Ephesians chapter 5. Olha quão lindamente Paulo nos expressa isso em Efésios capítulo In 5. verse 25, he says this. No verso 25 ele nos diz, He says, Husbands, love your wife just the same way Christ loved the church and gave himself up for her. maridos, amem a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As a husband, that's a scary scripture. Como marido, essa é uma escritura muito assustadora. Yeah, Daniel. Eita, Daniel.
Love your wives the same way Christ loved the church and gave himself up for her, Amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, that he might sanctify her, para que ele a santifique, having cleansed her by the washing of the water, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, with the word, pela própria palavra, so that he might present the church to himself para apresentar a si mesmo a igreja, in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blame. gloriosa, imaculada, nem ruga, nem coisa semelhante, porque ela é santa e sem defeito. And then he says this mystery is profound, but I'm saying that it refers to Christ and the church. E aí ele diz que esse é um mistério profundo e diz que isso faz respeito também a Cristo e a igreja. So look at this. Então, olhem, You know, in Revelation, when I've been teaching about the coming of the Lord. Revelation like the book. Yeah. No livro de Apocalipse, ao ensinar sobre a volta do Senhor, In verse 19, verse 7, it says, the bride made herself ready. verse what? 19 Chapter what? verse 7. Oh, capítulo 19, verso 7, a Bíblia nos diz que a noiva se aprontou, se preparou. Think about this. Pensem nisso. If the church is the bride of Christ, then her biggest focus has to be what? Se a igreja é a noiva de Cristo, qual que deve ser o maior foco dela? Christ. Cristo. So the church can't make herself ready for the next program. Então, a igreja não pode se preparar para a próxima programação. The church can't spend all her effort into a million things that have to do with the structure. A igreja não pode deixar todo o seu esforço em 1 milhão de coisas que tem a ver com a estrutura. The bride has to continually focus on the bridegroom. A noiva precisa constantemente estar focada no noivo. So the true church of Jesus Christ is constantly trying to find ways to make herself presentable and ready for the bridegroom. Então a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela está constantemente tentando buscar maneiras de se apresentar de uma maneira mais devida diante do seu noivo. In 1892, Em 1982, 1892, em 1982, I was 21 years old. eu tinha 21 anos de idade. I was already in full-time ministry, Eu já estava no ministério em tempo integral. and after being in full-time ministry for a couple of years, I went to Bible school. E depois de estar no ministério em tempo integral, depois de 2 anos, eu fui para a escola bíblica. People, you do it the other way around. As pessoas geralmente invertem. As pessoas fazem o processo normal, eu fiz o invertido. And I loved the church. E eu amava a igreja. Loved to serve the church. Amava servir a igreja. Loved to lead people. Amava liderar as pessoas. Passionate about preaching the gospel and Era alguém planting churches. apaixonado pela pregação do evangelho, pelo plantio da igreja. And I had this profound encounter with the Lord. E eu tive um encontro profundo com o Senhor. He spoke to me through the passage and the life of John the Baptist. E ele falou comigo através da vida de João Batista. You know, when he understood Quando ele entendeu that he was not the bridegroom. que ele não era o noivo. You know, the Lord said to me, Reinhard, the bride belongs to the bridegroom and I'm the only bridegroom. Never act like the church belongs to you. O Senhor disse para mim, Reinhard, a igreja pertence ao noivo e eu sou o único noivo. Nunca haja como se a igreja pertencesse a você. You know, we as leaders, we can so quickly think it's our church. Sabe que nós, como líderes, podemos tão rapidamente pensar que essa é a nossa igreja. We can think we're responsible for her. Podemos achar que somos responsáveis por ela. We can think that we own her. Podemos achar que somos donos dela. Listen, the bridegroom wants his bride back. Escute, o noivo quer a sua noiva de volta. So as a church, we are the bride of Jesus. We are not the bride of a pastor, a leader, an apostle, a prophet, or anybody else. Então, como igreja, nós somos noiva de Jesus. Não somos noiva de apóstolo, de pastor, de qualquer outra pessoa. The apostle Paul understood this so profoundly. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão profunda. Look in 2 Corinthians 11 verse 1. Olha para 2 Coríntios 11:1. Paul says, I wish that you would bear with me in a little foolishness. Quisera eu que me suportassem um pouco mais na minha loucura. Do bear with me. Suportai-me, pois, I feel a divine jealousy for you. porque zelo por vós com zelo de Deus. For I have betrothed you to one husband to present you as a pure virgin. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Think about this. Pensem nisso. Paul said, Paulo nos disse: I am so desperate, so jealous. eu estou tão desesperado, tão enciumado. I want to
present you to the bridegroom. Eu estou tão zeloso para te apresentar ao noivo. Paul understood they never belonged to him. Paulo entendeu que eles nunca pertenciam a They eles. belonged to only one, and that was the bridegroom, Jesus Christ. Eles pertenciam a só um, que era Jesus Cristo. So think about this. Então pensem nisso. Do you know that means we are in the process of being formed into perfect brides? Você sabe que isso significa que nós estamos no processo de sermos formados como essa noiva perfeita. Do you know what? Sabe de algo? I love Daniel and Anna Lydia so much. Eu amo muito Daniel e a Ana Lídia. Anna Lydia spent many months preparing herself for the wedding. A Ana Lídia passou muitos e muitos meses se preparando para o casamento dela. CrossFit, No crossfit, diet, na dieta, finding the right photography, encontrando o fotógrafo correto, makeup, encontrando a maquiagem correta, wedding dress, o vestido correto, diet. dietas. I mean, what's going on? O que está acontecendo ali? Her focus is that one moment when she will be the bride of the beautiful man. O foco dela está em um momento dela ser a noiva de um lindo homem. Think about this. Pensem nisso. Since we, the church and the bride of Jesus, our focus constantly have to be beautiful to him and not to anybody else around Uma us. vez que nós, como noiva de Jesus, o nosso foco tem que ser estar lindo para ele, para ninguém mais. Our allegiance belongs to our bridegroom alone. A nossa aliança, a nossa devoção pertence somente ao nosso noivo. Paul understood that. E Paulo entendeu isso. We together are his bride. Você, nós juntos somos noiva dele. Interesting, the Bible says that he is the head of the body, which is the church. É interessante perceber que a Bíblia diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, um grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. incrível escola do profético e sobrenatural, We have a great association that builds orphanages here in Brazil. uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, We have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.